Eu quero falar hoje sobre um tema de muita importância na igreja. O tema, nós temos visto, perdão meu português, tá? Não é que eu não aprendi, ele deve falar um inglês fluentíssimo, por isso que o português dele ficou assim fraquinho. Não, a gente não aprendeu direito e esqueceu um pouco o português. Mas graças a Deus, mas dá para entender. Então, se você sair alguma coisa na gramática errada, não se prenda por isso. Eu tenho certeza que você vai entender a mensagem. Amém? Nós amamos e clamamos e oramos por um avivamento, certo ou não? Quantos aqui oram, Pai, quero avivamento, quero sobrenatural? Deixa eu explicar para você o que é o sobrenatural. O sobrenatural é o natural acelerado. O natural é o sobrenatural desacelerado. O sobrenatural para Deus é natural. Está aqui? Quantos podem me entender? Quantos estão orando pelo sobrenatural? Só 5. Deixa eu explicar para você. O que é o sobrenatural? Uma dívida de 100 mil que você não consegue pagar e o cancelamento vem. Isso é sobrenatural. Quantos querem sobrenatural? Mudou, viu? Um dinheiro que você não sabe nem de onde veio e entra na sua conta. Isso é o sobrenatural. O sobrenatural é um aleijado entrar aqui, uma cadeira de roda e sair caminhando, empurrando a cadeira de roda. O sobrenatural é um câncer desaparecer, é um órgão do corpo que havia tido algum problema, uma cura, ou talvez até mesmo a criação de um órgão. E eu sei que muitas vezes a gente se pergunta sempre, mas como pode um milagre como esse? Milagres, eles não podem ser explicados. E muitas vezes nós colocamos limite no que Deus pode fazer. E uma vez eu estava orando e eu falando com o Senhor, eu digo, Deus, como pode? Uma pessoa que foi retirado o seu rim e agora o rim aparecer ali. Uma pessoa que sem pele no braço, como nós estávamos em West Palm Beach, uma pessoa totalmente com osso. E na oração, o braço dela voltar ao seu normal. Nós estávamos em Bauru, eu e minha esposa, e sobe um jovem, orei por batismo com o Espírito Santo. 70% da igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. A pastora havia recebido aquele ministério há pouco tempo, e ela então pediu para nós, ela disse, pastor, ministra o batismo com o Espírito Santo. E Deus batizou 70% daquela igreja, e de repente sobe um jovem, e esse jovem começa a me tocar, e ele fala comigo, olha aqui, pastor, o que aconteceu? E eu vi a perna, estou vendo uma perna. E o pastor veio e falou para mim assim, esse rapaz teve um acidente de moto, e ele estava cheio de platina, exposta. A platina desapareceu no meio do culto. E eu sei que é difícil crer nisso, porque quando eu comecei a ver isso, eu falei, pai, eu quero pedir para o Senhor uma coisa, por favor, não me leva a mal. Eu sei que a gente ora de olhos fechados, mas eu quero ver, então eu vou orar de olho aberto, porque eu quero ver. Eu já vi muitos milagres. Nós estávamos na sede um dia, nunca vamos nos esquecer, e estava acontecendo muitos milagres. E 2 bancos na nossa frente, a minha esposa começa a me tocar, tá vendo? Eu estava vendo tudo quanto é lugar, milagre. Eu digo, tô vendo. E ela disse, aqui, eu digo, tô vendo, tem aqui, ali, lá. E ela disse, aqui, amor, aqui na frente, aqui. Uma senhorinha, que ela não tinha cabelo aqui assim, ó, Lincoln, ó. E os cabelinhos dela pretinho, e começou a crescer o cabelinho dela assim, ó. Só que o cabelinho que crescia era branquinho, porque o cabelinho dela era pintado. Crescendo no culto. Os irmãos careca agora já ficaram tudo animados, né? A unção do cabelo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Deus faz milagres? Eu vou explicar por que Deus faz milagres. Mas antes eu quero dizer para você como Deus faz milagres. Quando nós fomos criados na barriga da nossa mamãe, Deus não deu tudo? Deu todos os órgãos, pele, osso, deu tudo, não deu? Se Ele fez lá dentro da barriga, eu acho que até deve ser mais fácil fazer fora. Imagina. Se Ele faz lá dentro, Ele pode fazer lá fora, certo ou não? O nosso Deus, Ele é o Deus que Ele pode criar um globo ocular. Ele é o Deus que Ele pode fazer um milagre, Ele pode criar um órgão que nós precisamos. O nosso Deus é um Deus de milagres. E nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. Mas pelo fato de não estarmos vendo isso na igreja mais, pelo fato de não estarmos vendo isso sempre, isso se torna para a gente impossível. Isso se torna para a gente, eu digo, olha, eu não creio, eu preciso ver. E devido a isso,
o sobrenatural está fora da igreja. E uma coisa que nós temos trabalhado na mentalidade do povo cristão é dizer, o sobrenatural para você tem que ser natural, porque você é filho de Deus. Pastor, aconteceu um milagre naquele culto. Olha, para nós isso aí é normal. Para mim vai ser ruim se chegar no culto e não acontecer nada. Pastor, aconteceu algo. Porque Deus está presente, Deus está aqui. Então, Deus está interessado em fazer milagres na nossa vida. Deus está interessado em prosperar. Deus está interessado em curar matrimônios, libertar pessoas. E por que Deus não faz? Levanta a mão assim. Fala assim, por causa de mim. Porque eu e você somos a ferramenta para que isso aconteça. Ele já veio, já fez o trabalho dele. E eu e você, nós somos as ferramentas que temos que levar esse sobrenatural. E eu agradeço a Deus, amados, por fazer parte. E aqui eu falo do meu pastor, que eu não poderia deixar de falar. Eu agradeço a Deus por conhecer esse ministério. Por ser colocado ali ao lado do apóstolo como um discípulo pessoal dele. Por ser colocado ali como um filho espiritual, abraçado, amado. Do meu lado foi recebido um pastor com mais de 200 mil pessoas debaixo da liderança dele. O mesmo amor e carinho que ele deu para mim é o mesmo amor e carinho que esse pastor recebeu. Apóstolo Guilherme Maldonado, um homem muito atacado nas mídias, muito atacado no mundo espiritual. Mas o que eu tenho visto Deus fazer através de todo o ministério, porque ele sempre deixa muito claro, ministério não é uma pessoa, ministério é um corpo, é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Então eu estou falando de uma pessoa que eu caminho ao lado, uma pessoa que está sempre preocupado comigo, e que estamos juntos, que caminhamos juntos. E eu vou te explicar por que Deus está... não, pastor, esse negócio de milagre, porque a Bíblia está, olha o versículo que um religioso usa. A Bíblia diz que naqueles dias chegarão lá pessoas, e ela diz, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e ficou na vida de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. E nós vamos trabalhar nesse versículo amanhã. Mas hoje eu não vou trabalhar nesse versículo. Mas só para você saber, a Bíblia, quando Jesus enviou, Ele enviou as pessoas para curar, para libertar e curar as pessoas, libertar as pessoas, salvar as pessoas e ensinar as pessoas. 4 coisas. Os discípulos oravam e Deus fazia milagre. Então eu não posso agora ficar do lado de fora, porque tem um versículo na Bíblia que diz que alguns não vão subir. Não, eu não posso ficar de fora. Deus me chamou para fazer milagres. Glória a Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga, Deus te chamou para fazer milagres. Deus te chamou para fazer milagres. Fala com convicção. Fala olhando com cara feia para ele. Por que tu não está fazendo? Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, amados, todo tipo de milagre. Eu poderia falar para você, Marcos capítulo 16, versículo 17, 18. Vocês vão ver que até coisas mortíferas não nos fará dano. Mas por que a gente não está caminhando nessa atmosfera? E o ministério do apóstolo Guilherme Maldonado, King Jesus Ministry, ou É o Rei Jesus, ministério É o Rei Jesus, ele tem o objetivo de treinar e equipar líderes, liberar esses líderes, abraçar esses líderes, levantar esses líderes e trazer o sobrenatural sobre essa cidade. Esse é o nosso objetivo. Não existe um objetivo de monopólio, não existe objetivo de controle, não existe objetivo nenhum, se não for preparar o povo para, repita comigo, a grande colheita. Nós chegamos no momento da grande colheita. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos nos preocupar com o tamanho dos tempos que nós temos. Nós precisamos nos preocupar, porque vamos chegar momentos que multidões vão querer invadir a igreja para aceitar a Jesus. Eu creio nesse momento e eu vou viver esse momento, e eu vou participar desse momento. Eu vou pregar nesse momento. Certa vez Deus mostrou cruzadas grandes e pessoas trazendo, e talvez isso vai ser muito forte para você, mas Deus me mostrou o que vai acontecer no final dos dias, e nós já estamos vivendo o final dos dias, então para mim, isso já está se movendo. Cruzadas evangelísticas gigantes, e pessoas entrando antes de enterrar as pessoas no caixão, passar nas cruzadas, e sem que ninguém toque, só de entrar no movimento cristão, pessoas ressuscitarem.
E quando esses tipos de milagres acontecem, amados, não existe como parar uma pessoa para dizer assim: eu creio, eu quero aceitar esse Jesus. Qual é o país mais difícil de ganhar almas? Diga comigo: Paquistão. Muçulmanos. Primeiro que você tem que passar pelas metralhadoras para chegar lá. Nós fomos 2 vezes no Paquistão. Primeira vez, quando eu digo nós, eu digo com o ministério. Ok, amados? O ministério é gigantesco. Eu sou uma pequena, uma sementinha lá dentro. Nós entramos no Paquistão, a primeira vez, tivemos uma cruzada de 1,5 milhão de pessoas, 900 mil almas, 900 mil muçulmanos aceitaram Jesus. Proibiram a entrada do nosso apóstolo lá. Depois de 4 anos lutando, conseguimos entrar novamente. Fizemos mais uma cruzada. 650 mil muçulmanos aceitaram Jesus. E quando íamos tomar os testemunhos, eu não estou fazendo números não, viu? Porque uma coisa, o pastor viu. Nós temos uma equipe que conta, se não for registrado, nós não podemos contar. O apóstolo é muito preciso com os números. Ele diz que no altar não se pode haver mentira. Amém? Então, 650 mil almas. Quando nós vamos tomar os testemunhos e perguntar para as pessoas: como é que é seu nome, meu filho? Rony. O Rony e o Gabriel e o Link estão aqui me ajudando a pregar. Quando nós vamos perguntar para essas pessoas: por que você está deixando a tua religião, o teu Deus? O que fez você deixar a tua religião? Deixar de ser muçulmano para aceitar Jesus? Ele diz assim: eu nunca vi o meu Deus fazer milagre. Isso significa que ele não ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. E a prova é milagres que ele todavia está fazendo aqui. Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás. E ele todavia está fazendo milagres. Jesus ressuscitou e a prova é que há um sobrenatural. Eu quero pedir que você comece a crer, porque o que eu estou passando para vocês não são... Graças a Deus, porque o seu pastor pôde nos acompanhar. Eu estou passando para vocês, são dados certos, exatos. Milagres extraordinários estão acontecendo em volta de todo mundo. Rodamos o mundo já, amados. Quando eu olho para mim, pequenininho, trabalhando no meio daquelas pessoas, viajava junto aqui com o Adelírio. Era o caminhão mais feio da cidade. Era ou não era? Era só misericórdia. O Léo passava longe de mim para que ele dissesse: qualquer coisa eu vou ter que rebocar ele. Mas Deus me levou lá para trazer esse avivamento para o Brasil, para ser parte, porque avivamento não é um ministério, avivamento é uma unidade de igreja junto, não é uma bandeira, não é uma congregação, seja batista, assembleia ou qualquer outra coisa. Avivamento é o povo da igreja reunido, indiferente da bandeira que você tem, reunido com o mesmo objetivo. A grande colheita vai ter parte de igreja batista, assembleia, de igreja essa, de igreja aquela, a soma vai estar lá. E nós somos partes disso. Eu tenho vindo aqui para falar para vocês o que os meus olhos têm visto, o que nós temos acompanhado, as coisas que nós temos visto. E dizer para vocês que sim, é possível Deus fazer milagre pelas suas mãos. Eu orava por gripe, irmãos, eu costumo falar isso. Um pastor me chamava: pastor, o irmão está gripado. Eu ia lá orar por ele. Em vez do irmão ser curado, eu voltava gripado. Era uma calamidade. Orava, mas nunca tinha sido treinado, não entendia, não sabia como. Tudo que eu tentava muitas vezes fazer não fluía. Eu precisei ser abraçado, amado, liberado. E esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Eu precisei ser liberto. E o processo de libertação na minha vida foi doído. Porque eu passei por estágios. O Adelírio é meu amigo, Léo é meu amigo. O Adelírio muitas vezes está próximo comigo. E numa dessas épocas que eu estava aqui, eu conversando com ele, eu falei assim: Adelírio, essa fase que eu estou passando é difícil. E ele olhou nos meus olhos e ele falou, eu nem sei se ele lembra, lá no apartamento nosso. Ele disse assim: vai passar. Vai passar. Vai passar.
E hoje eu vejo o que Deus fez, mas sem libertação nós não vamos conseguir alcançar o objetivo que Deus tem para nós. Diga comigo, libertação. Eu preciso. Os irmãos se importam se eu tomar na garrafa? Porque no copinho eu não dou jeito. Eu preciso estar molhando a garganta por causa da voz. Eu preciso de libertação. E eu quero falar sobre esse tema com vocês. Eu venho com todo carinho e amor, amados. Presta bem atenção. A primeira coisa que nós pensamos quando nós falamos sobre libertação, nós pensamos assim: eu sou cristão, eu vivo meus caminhos, vivo na igreja. E uma vez que eu aceitei Jesus, eu sou liberto. Então nós vamos ver sobre esse tema. Porque esse era o meu pensamento. E o meu primeiro retiro de libertação, quando me convidaram para um retiro de libertação, Davi, né? É David ou Davi? Ah, é David e Davi, olha a dupla. O meu primeiro retiro de libertação, quando eu fui, primeiro que eu falei assim, eu não preciso, o que esse cara pensa, convidar eu sou pastor. Ei, eu sou pastor, por que tu quer me levar no retiro de libertação? Ele não falou por educação, mas ele deveria ter falado. Ele falou, então você é o que mais precisa. E quando eu fui nesse retiro de libertação, realmente havia 300 pessoas, foi em inglês, os americanos fizeram, eu e minha esposa estávamos ali, não contamos para ninguém que éramos pastor quando fizemos a registração, e quando fizeram o retiro, era só novos convertidos, pastor Felipe. Só tinha eu de velho ali, de velho crente. E eu era o que mais precisava. Eu tinha um espírito de medo terrível na minha vida. Eu precisava daquele retiro. E eu não sabia disso. E cristão, amado, eu cresci levando beliscão. Mais do que a minha irmã, hoje eu falo. Dentro da igreja. Por que precisamos de libertação? Porque não vencemos certas áreas da nossa vida. E sim, existe o fruto da carne. Claro, a nossa carne, ela pende para as coisas da carne. Mas existem coisas que muitas vezes o cristão luta e não consegue sair. Várias situações. Pessoas com problemas de vícios. Pessoas com problemas de lascívia. Pessoas com problemas de pornografia. Pessoas com problemas de aí vai. Medo, porque muitas vezes Deus chama uma pessoa dentro da casa dele, vou investir na tua vida para você ser um empresário, mas devido ao medo, não entra, eu não vou entrar, eu vou falir. Outros, eu encontrei jovens que falaram para mim, pastor, eu quero casar, mas eu tenho medo do divórcio, e nem casou. Eu cresci com medo, o meu testemunho é muito rápido, mas eu cresci com medo. Meu pai e minha mãe tiveram uma discussão uma vez. Eu tinha 4 anos de idade e estava na casa da nossa tia. E eu lembro, foi a primeira cena que eu lembro da minha história. Eu tinha 4 anos. Então meu pai disse, eu vou embora. E eu subi no pé dele, abracei as 2 pernas dele e ele foi me levando junto. E eu falava olhando para ele assim, eu digo, não vai. Ele não foi, graças a Deus. Graças a Deus esteve ali conosco, mas aquilo ali entrou um espírito de medo, e eu cresci com medo, um dia vai morrer, um dia eu vou ficar sozinho, um dia vai me abandonar, e aquilo gerou uma série de situações na minha vida. Eu precisei de um retiro para ser liberto. Tantas outras coisas, Deus me libertou nesse retiro. Agora, do medroso, eu passei para o outro lado. É uma coragem, amados, que é um extremo de coragem. Deus me deu algo muito grande. Quando eu ia falar em púlpito, pastor Felipe, me dava pânico de ar. Do medo do público. Era o espírito que eu tinha. Mas eu cresci na igreja, eu aceitei Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas. Eu fiz teologia aqui na Igreja Assembleia de Deus, no terreno de baixo ali, era o Ibadege na época, quando eu fiz teologia, eu aprendi a palavra de Deus, eu fiz todos os... Não me ensinaram sobre isso, mas a libertação é necessária. Me chamaram para falar sobre libertação numa escola, onde tinha vários adolescentes, quase 1000 adolescentes, americanos, ainda em inglês, ó desafio, há uns 8, 10 anos atrás.
E Deus falou para mim, fala sobre rejeição. Uma diretora entrou e falou, eu não conheço esse pastor, eu não sei quem ele é, eu não aceito. Mas eram 4 diretoras, as 3 votaram sim e essa não. E eu entrei, eu tinha 40 minutos no máximo para falar, e eu falei sobre o espírito de rejeição. Uma mulher crente, uma mulher criada na igreja, uma mulher que tem um exemplo. E quando eu ministrei sobre quais são os sintomas do espírito de rejeição, e comecei a orar sobre isso, ela correu para frente e sujou tudo meu paletó, babando do meu lado e chorando. O americano não faz isso, só no momento em que Deus toca, só no sobrenatural. Rejeição. Quantos jovens nós temos rejeitados hoje? Quantas pessoas nós temos rejeitados? E ela falou assim, pastor, o que o senhor ministrou, o senhor acabou de escrever. O que psicólogo não conseguiu nos falar, o que pessoas não conseguiram nos falar, o senhor escreveu a vida do meu esposo inteiro. E eu lidava com ele de maneira diferente, eu brigava com ele, e agora eu entendi, é um espírito, e eu vou liberar ele no nome de Jesus. Crianças, adolescentes correram para frente para ter um encontro com o Abba Father. Não existe como ter um encontro com o Senhor sem passar. Não existe como conhecer a Deus Pai como Pai. Como Pai. Porque nesse retiro a ministração foi essa. Quantos aqui conhecem Deus como Pai? Todo mundo levantou a mão, eu levantei as duas. E quando o camarada começou a falar o que é conhecer Deus como Pai, eu falei, não conheço Ele. Eu conheço Deus, mas não como Pai. Porque a gente fala verbalmente uma coisa, mas viver é outra. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz a palavra de Deus que o povo perece porque tem muito conhecimento. É isso? Por que perece? Por que perece? Por falta de... Eu nunca deixo de falar sobre o espírito de ciclo que tinha na minha vida de miséria. Eu trabalhava, adquiria. 10 anos adquirindo e dando tudo certo. Completava 10 anos, o diabo vinha sorrindo, passava a mão em tudo, passava o rodo e levava tudo e eu caía. Pá! Falia. Um ciclo de 10 anos. E eu tive que reconhecer isso daí. Agora, eu não quero deixar você com histórias, eu quero deixar você com a palavra, amém? Mas eu primeiro estou passando para você meus testemunhos. Escuta o que eu vou falar para você. Eu queria que você se colocasse de pé para escutar isso aqui em nome de Jesus. Queria também que você tomasse espaço, porque eu quero você glorificando ao Senhor. Queria que você mobilizasse, que você me ajudasse a pregar no nome de Jesus, porque Deus vai fazer algo grande aqui. Dá um glória a Deus aí. Deus vai tomar essa Araquari e essas cidades vizinhas para o Senhor. Mas presta atenção, nós não vamos fazer isso passivamente. Pacificamente sim, passivamente não. Porque para você tomar aquilo que é teu, para você entrar e dizer assim, eu vou tomar o que é meu, me tomar. Imagina, Davi, eles entraram lá na tua casa, sem tua permissão, e pegar alguma coisa da tua casa, o que tu vai fazer? Por favor, sai da minha casa. Ele já fez sinal ali, ó. E nós falamos, o profeta Eliseu, estou lembrando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava comigo ministrando agora lá. Ele falou assim, Deus chamou a gente para ser uns crentes pitbull. E eu olhei para ele e falou, porque o pitbull ele agarra e ele não larga. Nada faz ele largar. Mas a gente entra... não deu certo, volta para trás. Não deu, volta para trás. Eu estou lutando com esse pecado há muito tempo, mas não consigo, volta para trás. Começa uma coisa, volta para trás. Não, Deus te chamou você para conquistar. Deus te chamou você para tomar posse do que é teu. Se você me vê orando por milagre, amado, você vai ver orando brabo. Espírito de enfermidade, por quê? Porque a enfermidade na Bíblia, você já viu câncer escrito na Bíblia? Já viu? Quantos viram? Tem câncer, tem câncer. Quem conhece a Bíblia? Tem escrito câncer? Não!
O que a Bíblia chama? Espírito de enfermidade. Mas tem um versículo também na Bíblia que Deus fala assim: eu te dei autoridade sobre espírito. A autoridade que Jesus conquistou na cruz. Jesus é poderoso, não? É poderoso ou não é? Ele é poderoso ou não? Por quê? Porque ele conquistou essa autoridade. E o que ele fez com essa autoridade? Amados, ele subiu para o trono. E ele entregou para quem? Olha para a pessoa do teu lado e coloca o dedão nela e fala assim: para você. Dá um aplauso forte ao Senhor. Diga aí, entregou para mim. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Fala isso, amado. Quer ver como as mulheres são mais fortes? A Bíblia diz sobre orar e clamar. Quantos sabem o que é clamar? O que é clamar? É isso aí, Davi. Clamar é gritar. As mulheres, só as mulheres. E olhando para o esposo, para intimidar, entendeu? Eu tenho autoridade. Jesus me deu. Eu tenho autoridade. Jesus me deu. Só os homens, levanta a mão comigo. Dá um grito dizendo: eu tenho autoridade para conquistar. Eu tenho autoridade para trazer o sobrenatural, para curar, para libertar, para adquirir riquezas. Porque nos últimos dias Deus vai prosperar a igreja. Deus vai prosperar. Vocês vão ver, amados, os cristãos da igreja comprometidos, que entendem que a finança deles não é para o bem, mas é para o reino de Deus. Os cristãos da igreja serão os mais prósperos da cidade. Se você pegou, recebe. Eu sou ousado. Eu estou falando para você de medroso, eu passei para corajoso. Eu sou ousado, amado. Eu sou ousado. Eu entro no meio quando diz assim: não dá para ele. Eu digo: é aí que eu vou entrar. Esse Golias é muito grande. Eu digo: é aí que eu vou entrar. Porque não era a minha força, era a força dele. Eu sou ousado. Porque Deus me deu ousadia. De medroso para ousado. E para conquistar. Veja bem. Se eu profetizo. Um cara. Você vai. Por favor, diga comigo: eu sou livre. De religiosidade. Eu vejo um monte de gente falando contra o ministério, nem sei o que deram o nome, da prosperidade. Pai, só o diabo que quer que você seja pobre e miserável. Deus quer você próspero. E não venha falar para mim que não dá. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que Deus fez comigo. Do nada Deus fez. Se eu profetizo na vida do pastor Felipe um carro novo, aí o irmão do lado pensa assim: poxa, poderia ter profetizado para mim. Sabe o que eu penso? Quando alguém profetiza um carro novo para a pessoa do lado, eu digo: Deus, eu vou dar esse carro para ele. Porque se eu vou dar, é porque eu tenho. Vou te usar para curar. Deus, eu vou ser usado para treinar pessoas. Nós vamos sair nas ruas, vamos tocar nas pessoas em Araquari, serão curados em nome de Jesus. Diga: eu sou separado para carregar o sobrenatural. Acabou a passividade na minha vida. Eu vou conquistar. Mas não é que eu vou conquistar com cara de pitbull, mano. Eu vou conquistar. Sabe por quê? Porque
Ele já conquistou, é meu direito. Aleluia! Glorifica o Senhor, dá um berro, dá um grito, dá um... Ele está aqui hoje para fazer milagre. Senta mais cedo dando glória a Deus. Mas antes disso acontecer, diga comigo antes, eu preciso ser liberto. Deus me colocou num ministério tão extraordinário. Eu ficava olhando lá do lado da América, eu ficava olhando, eu digo, pai, não pode, que isso aqui é só para mim, não pode. Isso não pode ser só para mim. Nós íamos para a África, 1,5 milhão de pessoas na África, gente saindo de cadeira de roda andando, cego vendo, surdo ouvindo, pessoas aceitando Jesus, já sendo batizados com o Espírito Santo na hora. Eu digo, Deus, quando vai chegar a hora do Brasil? O meu Brasil. E orando 10 anos. E graças a Deus conseguimos entrar no Brasil. O que os meus olhos viram, o que a minha esposa tem visto, o que os meus filhos têm visto. A presença do Senhor. Amado, eu posso dizer para vocês, o sobrenatural para mim é natural. Estamos ali agora com o pastor Felipe ali agora. Trouxeram uma criança, a perninha dela mais curta que a outra. Além de ser mais curta, mais pequena, não é isso? Menorzinha. Os pais trouxeram porque ouviram a pregação e começaram a crer. Mas trouxeram com aquela fé, meia fé, igual aquela pessoa que chegou para Jesus. Me ajuda a crer. E eu falei assim, traga as câmeras, Jesus vai fazer um milagre aqui. Eu preciso crer antes de orar. E começamos a orar, e tem vídeo, a perninha crescendo. Chegou a moça carregada na cadeira de roda. Eu preciso crer. E a primeira coisa, eu comecei a orar pelas pernas dela. Eu toquei a perna dela e levantei. E quando eu levantei, ela levou um susto. Eu levantei a perna, estava dobrada, eu levantei a perna. Ela levou um susto. E eu falei, doeu? Ela falou, não, pastor, é que essa perna não faz isso. Eu falei, não fazia. Jesus já está tocando. Um rapaz com a retina descolada, é isso? Descolada. Chegou, ele falou assim, eu acreditei nessa conferência, eu falei, eu não vou fazer cirurgia, eu vou lá e Jesus vai me curar. E ele veio e Jesus curou. Quantos crentes desviados você acha? Qual é a porcentagem que você acha que tem só aqui em Araquari? Aliás, eu não uso essa palavra desviado, porque eu acho que essa palavra foi inventada pelo diabo. Quantos crentes que não são frequentantes da igreja, que não frequentam mais, só aqui em Araquari, você acha que tem? Muitos. Você consegue encontrar uma pessoa que você vai falar do nome de Jesus, que essa pessoa não ouviu ainda? Consegue não? Quantos já passaram pela igreja e não estão mais? E por que não estão mais? Porque nunca viram o sobrenatural. Ah, pastor, eu ouço que Jesus vai vir. Eu ouço que Pedro fazia milagre. Que Pedro, Tiago, João, que eles faziam milagre, que acontecia isso, que acontecia aquilo. Mas eu nunca vi. Em quem está a culpa? Em Jesus? Diga assim em mim. Eu preciso tomar minha responsabilidade. Mas chegou o momento, e esta é a hora, para mudar a história de Araquari, para mudar a história de Joinville, para mudar a história de Santa Catarina, para mudar a história do Brasil, no nome de Jesus. Que Deus vai levantar como diz o profeta, uns crentes pitbull aqui. Uns crentes que vai acreditar e vai entrar. Pastor, eu ainda quero ouvir da libertação. Vamos comigo rapidinho. Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 39. Preciso fazer uma leitura mais extensa um pouco para que vocês possam entender. E eu poderia usar vários textos,
Mas para a igreja, não para um retiro, para a igreja, esse é o mais próprio, por ser mais fácil de você entender, amém? 15, 21 a 39, vamos lá. Quantos tem a Bíblia aí? Tome nota também. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 39. E diz assim: partindo Jesus ali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, diga comigo, cananeia. Ela não era judia, ela era cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual era o problema dessa mulher? Vem logo o seguinte: a minha filha, obrigado filha, a minha filha está terrivelmente, horrivelmente, o que ela está? Endemoniada. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe deu palavra, não respondeu. Os discípulos, vendo que Jesus não havia respondido nada, eles então se aproximaram e começaram dizendo: vamos despedir ela, porque ela está incomodando o mestre. Despede ela que vem atrás de nós. Jesus estava esperando para trazer um dos maiores ensinamentos dele. Jesus estava com os discípulos, observando a reação, a atitude dos discípulos, observando a reação, a atitude dessa cananeia, da plateia que estava ali naquele momento. E então Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou sã. O que você pode ver nesse texto comigo? Veja comigo. O que era o problema da mulher? A filha dela estava endemoniada. Quando Jesus fala para ela: olha, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Os que têm Jesus, os que aceitaram o Senhor. Não é bom tomar os filhos dos judeus, ou nós somos os gentios, nós aceitamos Jesus e somos filhos por adoção, amém? Não é bom tomar o filho da igreja para dar para quem não é. É isso que Jesus está falando. Não é bom tomar o que é dos judeus, tomar o que é dos cristãos, tomar o que é da soma e dar para aquele lá fora, que nem cristão é. Mas ela, a fé dela foi tão ousada que ela falou assim: tudo bem que eu não posso comer da mesa, mas eu vou como os cachorrinhos, eu como das migalhas e já me é o bastante para ser liberta. Vocês estão entendendo o texto? Qual era o problema da mulher? Diga comigo, era endemoniado o filho dela. E ele fala que esse é o pão de quem? Da igreja. E conhecereis a verdade vos pereceis por falta de? Presta atenção. O ministério de libertação é o primeiro ministério de Jesus. E quem que ele vai libertar? Os cristãos. Nós viemos, amado, com uma carga. Pensa bem comigo. Vem uma pessoa com problema de cigarro, prostituição e tantas outras coisas, mentira. E ela entra na igreja, começa a ouvir a palavra e ela começa a mudar, amém? Isso é libertação ou não? É ou não é? Está sendo liberta, verdade? Isso acontece na hora que ela aceita Jesus? Como é que acontece? Gradativo. Algumas vezes pode ser instantâneo, mas gradativo, amém? Então, isso me diz que o ministério de libertação é um ministério que deve ser contínuo na igreja. Por quê? Porque algumas pessoas são libertas do cigarro, são libertas da mentira, mas não são libertas da galera. Eu não vou nem falar. Pastor, aí vai o religioso de novo. O que mais na internet bate na gente é religioso. Aí vai o religioso de novo e fala assim: mas Paulo tinha um espinho, então eu também tenho um espinho. Para que você se conforme com o teu pecado. Eu sei em quem tem crido. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra o pecado.
Eu preciso entender que a libertação é para os filhos. E o que eu estou falando para vocês é Bíblia. Mas nós reunimos centenas de pastores, estamos ali agora com o pastor Felipe. Eu estava ministrando para mais de 200 pastores aproximados. Pastores não somente, líderes de 50 igrejas, de 70 igrejas, que vieram dos seus diferentes estados para sentar e ouvir sobre libertação. E muitos deles chegavam, uau! Se Jesus já ganhou, Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele não só ganhou, como ele expôs. Amados, presta atenção. Se Jesus teve que ser testado e aprovado, imagina eu e você. Nico, vai tocar bateria e Jesus vai curar quando você estiver batendo. Gabriel vai estar nesse baixo aí, e o Léo que está lá vai dizer assim, eu tenho que voltar para aquele baixo, eu preciso voltar. Porque a unção de Deus está no meio, enquanto eu estou tocando, a glória de Deus está movendo. Enquanto o pastor está orando, Deus está curando, outro está cantando, outro está ofertando, bênçãos estão acontecendo. Não. Nós precisamos mobilizar a igreja. Precisamos mobilizar a igreja. Precisamos mobilizar a igreja. Quem lembra da época que caíam muitos endemoniados na igreja? Quem lembra? Eu estou com 50 anos, amados. Fevereiro do capítulo 2, eu sou mais velho que o Adelírio. Entreguei você também estou nem aí. Fevereiro, dia 2, eu completo meio século. Jesus, tem misericórdia. Meio século, sou do século passado. Cresci na igreja. O poder da igreja estava na igreja. Começávamos com oração, verdade ou não? Milagres aconteciam, pessoas entravam, eram libertas. Milagres aconteciam, pessoas eram salvas. Havia um movimento. E eu quero dizer para você, começou no movimento, vai continuar no movimento. Começou no movimento, vai continuar no movimento. Começou no Espírito, vai continuar no Espírito. Jovens precisam de Jesus. O que acontece com uma pessoa liberta? Quantos querem ser usados por Deus com milagres? Só a metade da igreja quer ser usado com milagres? Não. Coloca para mim Marcos 16, 17. Todos que creem. Quantos querem ser usados por Deus com milagres? Deixa eu dizer outra mentira que o diabo falou para vocês. E foi ensinada nos púlpitos. Muitas pessoas vêm para mim e falam, pastor, eu amo, eu tenho um sonho de ter o dom de cura. Meu amado, se eu receber o dom de cura, eu recebo com muita bênção de Deus. Mas o que esse versículo está dizendo, não é só quem tem dom de cura. Esse versículo está falando outra coisa. E esses sinais acompanharão aqueles que têm o dom de cura. Que tipo de sinais? Vamos ver. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas. Crente de 10 anos e não receberam o batismo com o Espírito Santo hoje ainda. E deixa eu dizer para você, por favor, não se envergonha, porque a vergonha não é tua que não recebeu, a vergonha é minha que estou ensinando. Há um poder sobrenatural. Quando falamos em línguas, pastor, 1 Coríntios capítulo 14, esses dias vieram falar para mim, uma igreja que não crê no batismo que o Espírito Santo veio falar para mim, 1 Coríntios 14, eu falei, vamos falar no 1 Coríntios 14, ok, vamos começar, 14, 2, diz que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus, começamos aí já, 14, 4, fala, quando eu estou falando em língua, eu estou sendo edificado, vamos falar. E podemos correr todo o 14, se você quiser. Eu oro em língua pelos meus filhos. Eles estão dormindo, eu estou com a mão em cima, orando em línguas. Eles dormindo, claro que eu não estou pulando e salteando para não acordar eles, mas eu oro por eles em língua. Eu não sei o que aconteceu no dia deles. Eu estou orando em línguas. Paulo finaliza o capítulo 14 dizendo assim, meus irmãos, eu lanço um desafio, ninguém aqui ora mais em língua do que eu, Paulo falando no capítulo 14, ou seja, ele deixa enfático que é necessário sermos batizados com o Espírito Santo.
Cadê as manhãs missionárias do batismo com o Espírito Santo? Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. E quando é que você falou em línguas a última vez? Em 2005. Quando fizer essa pergunta para você de novo, em nome de Jesus, a tua resposta vai há 5 minutos atrás, há 3 minutos atrás, há 10 segundos atrás. Eu estou falando em língua, eu falo em língua. Por que línguas, pastor? Porque dunamis é o início do sobrenatural. Dunamis é uma dinamite. Quando eu recebi batismo com o Espírito Santo, a minha mãe não estava, porque eu fugi para ir uma manhã missionária em Santa Inês, em Curitiba. Fui com a bicicletinha, eu falei, vai ser ministrado o batismo com o Espírito Santo. Eu não posso perder o batismo, eu não posso perder. Talvez essa seja a minha oportunidade. Deixa eu dizer para você, eu fui mais de 100 vezes para frente para pedir o batismo com o Espírito Santo e voltava sem receber, mas eu não parei. E o que mais? Falar em novas línguas, o que mais? Cadê o versículo? Aí está 1 Coríntios 14, volta no 16, lá 17 de Marcos. O que mais? O que acontece aqui? Marcos 16, 17. Volta, depois e esses sinais vão acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em nova língua, o que mais? Próximo versículo. Pegarão o quê? Mas não vai querer fazer onda, ir para a internet igual aquele pastor que foi querer ganhar views fazendo arte e levou uma picada da cobra. Não é isso que Deus está falando não, meu amado. Deus está falando assim, ó, não tenha medo, mal nenhum, praga nenhuma, vai entrar na tua casa. Porque tem crente que diz assim, pastor, veio um bruxo morar aqui do meu lado, e você está aí com esse bruxo, rapaz, quem você tem é Jesus. Nós temos o poder de Deus. Na nossa igreja tem vários satanistas. Eles aceitaram Jesus. Eles vinham para a igreja com pó de gente morta na mão. Pegava criancinhas como esse bebê que estava aí. Chegava do lado como um crente e passava a mão na cabeça. E aquela criança estava decretada a morte. E aí o apóstolo perguntou, mas vocês vinham fazer isso? Sim. E por que tu está aqui agora aceitando Jesus? Porque nós começamos a morrer. Aí ele perguntou, mas por quê? Ele falou assim, pastor, porque quando os pais daquela criança não tinham portas nenhuma aberta, aquele mal voltava para nós, e os nossos morriam. E nós fomos perguntar para o chefe, perguntar por quê? E ele falou assim, porque ele é mais forte do que nós. O único pecado que você tem que ter, meu amado, é fugir do mal, é buscar santidade. Deixa eu dizer para você, o inferno existe, e milhares de pessoas estão indo para o inferno, porque a igreja não se posicionou. A posição nossa, qual é a tua posição? Quantos querem ser libertos aqui hoje? Talvez o pecado do lado, talvez o problema do lado seu, do teu irmão do lado é a mentira. Pastor, é só um probleminha, uma mentirinha. De vez em quando uma mentirinha. É que eu sou vendedor, passei por isso, eu sou vendedor também. E eu ia vender, e quando eu falava uma coisa eu voltava triste. Eu digo, pai, eu vendi, mas eu errei. Eu falei o que não era. Eu digo, eu não aceito esse mal na minha vida. Porque às vezes você mente sem ver, já viu isso não? E aí você começa a ouvir o Espírito Santo. Está aqui, amados. Diga, o pastor Felipe falou que ia ministrar poder, cura, milagre. O pastor só está falando de problema aí. Eu sei que você liberto vai trazer uma diferença na tua casa, nos teus filhos. Eu podia ir em muitos textos com você. Quantos lembram de Davi? Lembra daquele texto, de Abraão? Deus fala a Abraão, sai da tua terra, Abrão, porque não era Abraão ainda, sai da tua terra, Abraão. E ele sai, e Deus fala para ele assim, vou te prosperar, verdade ou não? Fala isso ou não fala? Vou te prosperar. Abrão sai com a sua esposa, Sara, e sai com o seu sobrinho, Ló. Quantos conhecem essa história? E ele então vai e entra na terra do Egito, e diz a Bíblia que ele tinha muitos bens.
Quando a Bíblia fala muitos bens, a Bíblia não está falando rico, a Bíblia está falando muitos bens. Quando a Bíblia vai falar rico, ela vai falar muito rico. E aí ele entra no Egito, Gabriel. Ele entra no Egito, e aí o que ele fala? Ele fala uma mentira. A esposa dele, muito bonita, ele fala assim: diga que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar para ficar contigo. Quantos lembram da história? Está na Bíblia, viu? É que eu não tenho tempo para entrar. E diz a Bíblia que a casa de Faraó começou a ser amaldiçoada, porque Sara estava na casa dele como irmã de Abrão. Faraó, que nem crente era, descobre disso. E fala: Abrão, como é que você fez isso comigo? A minha casa está sendo amaldiçoada. E durante esse tempo que a casa de Faraó estava sendo amaldiçoada, Abrão, naquela época não era Abrão estava enriquecendo. Diga comigo, enriquecendo. Dinheiro, 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 dinheiro. Quando o Faraó descobre, fala assim: sai daqui e leva tudo. Aí você vê o texto dizendo assim: e saiu Abraão do Egito com toda a sua família, muito rico. Diga comigo, rico. E você vê a história de Abraão, que coisa mais linda, e ninguém mais se fala naquilo. Mas a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20, coloca na tela para mim, capítulo 20, versículo 5, que a maldição dos pais, dos filhos, vai até a terceira e quarta geração. Está a Bíblia ou não está? Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira. Está comigo aqui, irmãos? A riqueza de Abraão foi ilícita, porque veio em cima de mentira. Deus não ia abençoar ele? Precisava ele mentir? Precisava ele colocar a esposa dele, ele expor aquela situação? Precisava ou não? Agora você vai lá na frente na Bíblia e você vê quantos anos, quem sabe de Bíblia vai me falar, quantos anos o povo de Israel ficou preso lá no Egito? 400 anos, 4 gerações. Está enriquecendo ilícito? Está arrumando problema para os seus filhos. Seja honesto com as tuas finanças, seja honesto com o teu dinheiro, seja honesto com a tua vida, seja honesto com a tua palavra. A igreja precisa voltar a ser igreja. Queremos o poder de Deus, queremos avivamento, queremos, mas precisamos voltar para o avivamento. E o avivamento genuíno é santidade. Pensamentos de lascívia na mente. Está aqui, igreja. Diga: eu não preciso disso. Eu falei com um irmão, ele falou para mim assim: pastor, eu sou 30 anos cristão, eu nunca consegui largar desse espírito de pornografia. Mas não fala isso na igreja, pastor, pelo amor de Deus, você escuta na televisão. Precisamos lidar de frente com isso, meu amado. Você fala com seu filho sobre isso? Fale, porque ele precisa ouvir. É melhor ele aprender de você do que dos amigos. É um espírito, e quando casar nunca vai ser satisfeito. E está amaldiçoando os filhos por causa da tua atitude. Se não der para dar um glória a Deus, dá um ai, ai, ai. Mas deixa eu dizer uma boa notícia para você. 2000 anos atrás, o filho foi para a cruz e falou: eu estou aqui para acabar com toda maldição. Eu estou aqui porque no meu nome expelirão demônios, no meu nome quebrarão maldições, no meu nome filho não vai sofrer maldição de pai, porque ele vai quebrar no nome de Jesus. Rejeição, a rejeição é terrível. A rejeição quebra o coração. Sabe o que nós temos hoje? Por que vocês acham que as famílias estão sendo atacadas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de ministrar isso daqui, amados. O diabo odeia vir contra nossas igrejas. Odeia. Vocês vão encontrar na internet aí pessoas falando de mim, vai encontrar. Um dos motivos que eu deixei a página, me cancelaram uma página de quase 70 mil pessoas, Caleb cuidava. E eu falei: Caleb, eu quero te dar um sabático, eu não quero mais isso. Até Deus falar comigo, voltei para a página agora, abri semana passada a página.
Abrimos semana passada, tem 400, 500 pessoas. Começou de novo. Pessoas falando. Duvidando. Sabe quem fala? Cristão. O diabo vai querer tirar você daqui, meu amado. Porque eu preciso de uma igreja que creia em libertação. Eu preciso de um pastor que acredite em libertação. Eu preciso de um pastor que se submeta a ser liberto. Porque ele é homem como nós. Sabe o que me tirou da igreja? O que tirou o Léo da igreja? O que parcialmente tirou a Delírio, que foi o mais inteligente, voltou rapidinho? Religiosidade. Não tratava a gente. Pecou. Empurraram para o fundo. Eu não estou falando dos irmãos, porque eles foram ensinados assim. O pastor que me disciplinou, e eu fiquei 8 anos fora da igreja, ele ficou 2 anos indo me pedir perdão, e eu confesso, eu não tinha nada contra ele, ele foi ensinado assim. Me custou 8 anos para voltar para a igreja. E tem muitos jovens ainda fora da igreja. Isso não é igreja. Deixa eu te falar, posso descer aqui, filho? Deixa eu te falar, já estou terminando, mas eu quero orar por vocês. Deixa eu te falar, porque o que Deus quer fazer aqui é maior. Deixa eu te dizer, deixa eu te falar um negócio. Imagina uma coisa, como é que é o teu nome, meu filho? Como é que é o teu nome? Carlos. Imagina uma coisa, imagina, eu tenho um irmão, Carlos, nós dois somos irmão biológico. Meu irmão faz alguma coisa, como irmão, o que eu vou fazer? Pegar um microfone e sair falando para todo mundo o que ele fez? O que eu faço como irmão? Hã? O que eu faço como irmão? Protejo ele. Vem cá, meu irmão, vamos esconder esse negócio. Não, fica aqui, vem cá. Ó, eu vou te ajudar, você vai sair disso. Esse irmão do seu lado é mais forte do que irmão biológico. Tem irmão que vai ter irmão biológico que não vai para o céu junto. Esse do teu lado vai. E se você trabalhar, o teu biológico também vai. Não fale do teu irmão, proteja, abrace, ame, cure ele, ajude a levantar. Pastor, eu não estou aguentando, não estou conseguindo ir para a igreja, não estou conseguindo ser dizimista, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo, estou caindo no pecado toda hora, tenho problema do cigarro, do vício, da droga. Vem cá, eu vou te carregar. Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Bateria comigo, está me entendendo? Sabe o que liberta uma pessoa? Como é que é o seu nome, meu filho? Michael. Sabe o que liberta uma pessoa? Eu descobri qual é a dose mais forte de libertação. E eu pensava que é aquele assim, sai no nome de Jesus. Também funciona. Porque quando eu estou com raiva do diabo, eu chego, sai! A dose mais forte de libertação é o amor. Eu abraço, eu amo. Eu amo. Não pode ser um amor hipócrita, tem que ser um amor de coração. Essa pessoa do teu lado precisa de um abraço. Essa pessoa do teu lado precisa de uma libertação. Essa pessoa do teu lado precisa de uma restauração. Essa pessoa do teu lado tem fraqueza como você. Você tem fraqueza, ele tem outra fraqueza. Nós passamos. Olha para o seu irmão e fala assim: precisamos voltar. Precisamos voltar a ser igreja. A igreja tem critérios. E o critério número 1 é o amor. Agora vem comigo uma coisa. Lembra que eu não acredito nessa palavra desviado? Lembra comigo não? Você sabe quantos membros a soma tem? Faz um número aí, vê se você encontrar alguém que não conhece Jesus, você vai saber quantos membros a soma tem dentro de Araquari. Por que eles são diferentes? Porque pecaram? Eles estão fora da igreja, o pecado venceu eles. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá, daqui sua irmã, eu preciso ir lá e dizer assim: não, você não é desviado não, tu é minha irmã. Não, eu te levo, eu te levo, eu te levo, eu vou te carregar. O vício não vai te parar. Nada vai te parar, não! Tocar nas pessoas e elas serem curadas. Não existe santarrão, não existe sem defeito, não existe santão, meu irmão. Não acredite nisso. Ah, porque o pastor, sim, nós temos um compromisso. E temos que ser exemplos.
Temos exemplos. Não, o exemplo é Jesus. Não, Paulo não disse isso não. Paulo disse assim, pastor Felipe. Ei, 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 sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse negócio de jogar responsabilidade para Jesus em tudo. Teu vizinho pode te imitar. Teu amigo de trabalho pode te imitar. Você pode bater a mão no peito e falar como Paulo, sede meus imitadores. Deixa eu dizer para você, esse é o motivo que precisamos da libertação, porque sem libertação, eu falo de mim, de mim, de mim, de mim, eu falo de mim. Sem libertação, eu não podia bater no peito. Eu não bato no peito para... Eu bato no peito porque eu creio que Ele me libertou. Eu bato no peito porque é Ele que me sustenta. Eu bato no peito porque eu sei quem eu tenho crido. Eu bato no peito porque eu já vi os milagres. Amado, dá um movimento, dá um pulo, dá um glória a Deus. Diga, eu entrei aqui para ser liberto. Entrei aqui para ser curado. Entrei aqui... Pastor, eu entrei nessa igreja. Se fôssemos colocar o espelho transparente da igreja. Pastor, aquela segunda-feira. Porque é outra coisa também. Sabe por que não testemunhamos? Sabe por que não testemunhamos, irmão? Não chegamos para a igreja dizendo assim: sofri 10 anos na igreja, tinha problema de mentira. Sofri 10 anos na igreja, estava lá na igreja, mas eu tinha problema com cigarro, ninguém sabia. Sabe por que não testemunhamos? Por causa do orgulho. O que vão pensar de mim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, grave o que eu estou falando. A igreja precisa voltar a colocar testemunhos. Aliás, Neto, cadê você, Neto? Neto, testemunho, cadê a sua esposa? Eu não conheci ela. Olha, pai, tu também é sortudo também, hein? Ei, vem cá, minha filha, vem cá. É, a minha também é. Mas nós somos família. É, pai, tu é sortudo também. Diz assim, sou abençoado. Sou abençoado. Quando eu vim ministrar numa igreja aqui, pertinho, ele foi. Eu chamei e falei, vou ministrar milagres. E ele falou assim, eu sou uma carne com a minha esposa, e ela é enferma. Eu vou lá receber esse milagre. Várias pessoas foram curadas e no mesmo instante ela foi curada na casa dela. Dá glória a Deus. Se fosse lá na África, ele já estava fazendo assim, ó. Se fosse lá na África, estava um olhando para o outro. Olha! Jesus curou. Testemunho. Como é que é seu nome, minha filha? Carol, testemunho, esse testemunho, a Bíblia, sabe o que significa na íntegra, o que significa testemunho? Diga comigo, fazer de novo. Um testemunho é contado, Deus está fazendo de novo, 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 de novo. Presta atenção. Quando eu vim pregar aqui na igreja Assembleia de Deus Joinville, 2017, ministrei nos Gideões, e vim ministrar. Quando eu estava ministrando, um cadeirante levantou, está no YouTube, não fui eu que coloquei, mas está lá, alguém colocou lá. Levantou o cadeirante, veio andando, a cadeira veio por cima da cabeça das pessoas. Jesus curou muitas pessoas, meus pais estavam lá, muitas pessoas foram curadas. Pastor de Joinville, que era o pastor antes desse pastor agora, ou não, era esse pastor, 2017, 18. Me chamou para vir ministrar na sede. Eu cheguei para ministrar na sede. Estava todo mundo quieto, esperando um culto de ensino. De repente Deus falou para mim, começa a orar por milagres. Eu tinha 40 minutos para ministrar. Começa a orar por milagres. Começa a orar por milagres. E então eu falei assim, Deus vai começar a curar aqui. Quem está doente levanta a mão. E levantou uma moça a mão. E essa moça levantou a mão. E eu falei assim, coloca a mão do lado dela. E declarei um milagre. Aí comecei a perguntar, você está curado? Quem está curado? E um levantou a mão, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado. E a moça que eu olhei não tinha sido curada. E sabe o que eu faria antes de Jesus, do Espírito Santo me ensinar a orar por milagres? Sabe o que eu faria antes? Eu ficava quieto. Não curou, não curou. Hoje não, diga comigo, eu sou ousado.
Se uma coisa que eu quero ministrar na tua vida hoje, você vai sair daqui ousado. Aquela dívida que você não conseguiu pagar, você vai ligar lá, vai negociar e você vai ganhar isso. Aquele carro que você queria ter, que nunca conseguiu e que esqueceu, e dizer, esquece. Aquela casa, volte a sonhar. Dá um aplauso ao Senhor. Eu falei para essa irmã assim, eu falei, irmã, você não foi curada não? E ela envergonhadinha. Eu disse, não, irmã, nós estamos na igreja, não mente não. Foi curada ou não foi? Não, vem cá, no altar. E ela vem no altar. E ela chega aqui, com o braço assim, ó. Eu falei, que é o problema? Não mexa. Pastor, estou com um problema no braço. Eu confesso, amados, que eu pensei que era um problema no braço. Eu achei que ela tinha machucado, alguma coisa. Eu falei, irmã, tira essa faixa, levanta esse braço, em nome de Jesus. E ela ficou na dela, não mexeu o braço. Eu falei, o que acontece? Ela falou, pastor, meu braço não move. O braço ele não funciona. Na sede aqui de Joinville. Eu falei, não funcionava. Jesus está ligando tudo aí hoje. Vai ser curado em nome de Jesus. Levanta esse braço, em nome de Jesus. Pergunta o que aconteceu, pergunta. O que aconteceu? Jesus curou. Quando Jesus curou, como é que é seu nome, meu filho? Marcos. Estou cheio de gente me ajudando aqui hoje. Marcos, quando Jesus curou, a igreja pegou fogo. Uou! Então diga para mim assim, milagres é para os muçulmanos crerem em Jesus. Milagres é para os crentes voltar a crer. Milagres edifica a minha fé. Porque aquilo que eu vejo, edifica. Vou falar o último e vamos orar, amém? Entrei numa loja. Tem uma loja lá, quando vocês for para os Estados Unidos. Quem não tem visto para os Estados Unidos e gostaria de ter? Rápido. Quem não tem, gostaria de ter. Levanta a mão com fé. Igual crente pitbull. Pastor, isso aqui na Araquari, agora tudo crente pitbull, viu? Os religiosos. Fica com a mão levantada aí. Eu profetizo visto aí, em nome de Jesus. Visto aprovado. Graça e favor em nome de Jesus. Visto. Fica com a mão levantada, não parou não. E condições para viajar. Em nome de Jesus. E quando vocês forem lá, tem uma loja lá chamada Sears. Sears, amor, é isso? É uma loja que você compra roupa de marca pelo preço baixo. Porque não vende na loja de grife, aí vai para lá. Às vezes os números é mais apertadinho, né? Mas eu oro a Deus antes, eu chego lá e encontro no meu número. Então quando você vê o pastor Josh usando Hugo Boss, é porque eu comprei lá. E graças a Deus sou muito abençoado, os irmãos me dão. Tem os irmãos, esse dia um rapaz me deu um sapato de $1000. Eu falei, Jesus. Eu falei, ficou o sapato um mês lá em casa. Minha esposa falou, não vai usar não. Eu digo, é $1000, como é que eu vou andar com esse negócio? E a irmã um dia me encontrou na igreja e falou, pastor, por que o senhor não usou o sapato que eu dei até hoje? Eu falei, ô Jesus, está lá acabadinho hoje, eu ando até hoje, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque quem dá, multiplica, amém? Aqui não, eu entrei no Sears, eu vinha para cá e fui comprar uns perfumes para meus pais. E eu estou ali na seção dos perfumes, aquele monte de perfume ali. Fala aí marca de perfume aí. Mont Blanc, aquela coisa lá toda. E eu estou ali olhando os perfumes. E tinha uma mulher atrás, olhando os perfumes da mulher. E ela estava assim, ai, uma senhora, ai. E eu do lado de cá olhando o perfume. E eu olhava para ver o que é no meio dos perfumes. E eu vi a senhorinha, ai. E a loja lotada. E eu cheguei, Selimar. E eu cheguei e falei assim, o que a senhora tem? Americana? Ela falou, não, eu estou com muita dor, mas eu tinha que vir na loja hoje. Aí eu perguntei para ela, você quer que eu ore para Jesus te curar? Ela falou, agora? Eu falei, é. Ela disse, aqui? Eu falei, não, se quiser esperar para domingo, fica com a dor até domingo, vai domingo na igreja.
E ela, não, eu oro. Ore. Eu digo, seja curado em nome de Jesus. E ela falou, o senhor vai orar? Eu digo, eu já orei. Cadê a dor? Você já não está mais sentindo dor? Ela falou, ué, é mesmo, não estou mais sentindo dor. Agora eu pergunto, como é que é o seu nome, meu filho? Diogo. Se eu estivesse esperando até hoje o dom de cura, é para quem? É para quem? O que diz o versículo? Para quem? Crê? Para quem o quê? Para quem crê. Quem crê aqui? Quem crê aqui? Obrigado, irmã. Quem crê? Quem falou aqui? Quem crê? Grita aí de novo, irmã. Amém. Essa aqui creu. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Viu? A minha e a sua, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que aonde colocar as mãos será próspero. Isso é uma bênção, está nas tuas mãos. A tua mão não é maldita, a tua mão é bendita, a tua boca é bendita. Ei! A igreja não usa o poder que tem. E Deus me pegou, amado, e amassou assim de tudo quanto é jeito, para moldar o vaso. Diga assim, para moldar o vaso, irmão. Um dia o pastor Felipe conta como que eu fui liberto do espírito do orgulho, do ego, aqui na igreja. Foi uma libertação do eu. Eu não sabia que eu tinha ego, precisei ser crucificado. Está aqui, igreja. Porque o orgulho, amados, ele inibe a pessoa de receber um milagre. Eu chamo aqui uma pessoa para vir para receber um milagre, a pessoa vai ficar lá atrás. Eu não vou porque não tem ninguém lá na frente. Não é vergonha. Isso é um orgulho que nós precisamos vencer. Eu não vou perder. Eu não vou segurar. É minha oportunidade de ser curado. É minha oportunidade de entrar. É minha oportunidade essa. Vamos orar por batismo com o Espírito Santo. Vem 5 irmãos. E os outros falam assim, não, estou 3 anos na igreja. Não pode saber que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Está aqui, igreja? Diga, eu preciso ser liberto de toda vergonha. Porque o Senhor não me deu um espírito de vergonha, Ele me deu um espírito de ousadia, de coragem. O que Deus fez na minha vida foi muito grande, amados. E aqui finalizo e oro por vocês. Olha comigo aqui, ó. O que Deus fez comigo foi muito grande. Eu e minha esposa, 6 anos de casado, não podíamos ter filhos. Impossível pela medicina. Impossível. Mas para o nosso Deus, um dia Deus tomou um profeta e falou assim: até o próximo dia das mães serás mãe. Ô Neto, cadê o Neto? Eu não estava na igreja também não, ela recebeu. Era culto do dia das mães, ela tinha vergonha de ir na igreja no culto do dia das mães, porque não era mãe. Deus deu 2, irmão, e deu caprichado, viu? Graças a Deus, puxaram a mulher em tudo. São bonitos demais, meninas. Além de tudo, inteligente. Não sei de onde que veio tanta inteligência. O Joshua pulou as classes, o David não quis pular, porque não quis. Foi oferecido para os dois. O Joshua pulou do 6º para o 8º, não fez o 7º ano. E eu digo que foi no 7º que eu reprovei. Esse menino pulou. Segundo grau de novo, pulou de novo. Com 15 anos ele terminou o 2º grau. Já ia para a faculdade, eu segurei ele. Mas com 1 ano de idade, encontraram ele morto na piscina. Caiu na piscina, afundou, encontraram ele boiando. O meu Jesus ressuscitou ele. E eu poderia descrever um monte de milagre que aconteceu. Eu poderia descrever como é que eu consegui o meu green card para vocês. Não foi fácil não, irmãos. Não foi não, cheguei lá, tudo deu certinho. Não. Foi pancada. Aliás, ninguém nem acreditava que eu podia ir para a América. Quem começou foi aquele camarada lá no canto lá, aquele zóio verde lá. Ele era bonito, nós dois jovens, ele bonitão, era difícil, eu não podia sair com ele. As meninas só olhavam para ele só. Um dia ele chegou para mim, ele e o Zé, que descansa no Senhor.
eu estou indo para a América. O Zé falou, eu também estou indo. Eu falei, se vocês dois vão, eu também vou. 5, 6 meses depois eu falei, eu estou com tudo pronto, visto, está tudo pronto. E eles não tinham nem ido tirar ainda. Está me devendo ainda. Mas eu fui no shopping aqui, ó, o Shopping Miller, que tem até hoje. E entrei, olha, presta bem atenção, amados. Tudo que eu estou ministrando aqui, pastor Felipe sabe. Eu venho de uma sequência todo dia ministrando. Eu quis vir aqui para me dar para vocês. Porque eu estou com sede de Joinville. Você está cansado, irmão? Deixa eu dizer para você, amado. Eu também estou. Perdi o voo. O meu voo atrasou. A Latam deu um hotel para nós. Cheguei no hotel 3 horas da manhã, 5:30 da manhã, saí de novo. Eu falei, Deus, se eu dormir essas 2h30, eu não acordo. Aí o pastor Felipe vai me pegar. Eu não posso. Então eu não quis nem dormir, não dormi essa noite. Dormimos agora, das 3 às 6 horas. Agora. Estou cansado, irmãos, mas eu estou com sede. Estou com sede, amados. Eu sei que você tem que trabalhar, mas o que eu estou falando para você é importante. Eu estou com sede. Eu vim profetizar mudança na tua vida. O nosso apóstolo sempre falou, não seja um pregador que vai de igreja em igreja pregando uma mensagem ou outra. Quando você for numa igreja, tem que mudar aquela situação. Eu estou com sede. E eu cheguei no Shopping Miller. E eu entrei no Shopping Miller, numa agência de turismo. Eu entrei lá. E quando a gente não tem as coisas, a gente começa a se portar daquele jeito. E eu entrei lá assim. Eu queria tirar o visto. O rapaz olhou para mim assim, da cabeça aos pés. Parece que ele deu até uma volta na cabeça assim. Ele falou, você? Sai da minha loja. Estou falando literal. Ele falou isso para mim. Não era ele, era o diabo. O diabo não queria que eu fosse. Tu nunca vai para a América. Sai daqui. Saí chorando. Mas deixa eu dizer para você. Aquele diabo não me intimidou. A agência não vai fazer, outra agência vai. Quando eu fui pegar meu green card, o advogado falou, eu não pego o teu caso. Você não pega, outro pega. Se você não acredita, eu conheço um empresário hoje, que ele falou assim, Deus me deu um projeto. Eu fui a 32 bancos, pastor. 32 bancos negaram o meu projeto. Mas o 33º aceitou. E hoje ele é próspero. O primeiro não que você leva, sai caminhando. Diga, eu sou ousado. Eu sou ousado. Eu sou ousado. Diga comigo, eu quero ser liberto. Eu vou precisar da bateria. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. Vamos fazer um ensaio aqui rapidinho? Vamos fazer um ensaio? Vamos fazer um ensaio, não? Você sabe que tudo tem a linguagem, amém? Tudo tem a linguagem. A linguagem corporal, ela fala. Quantos sabe disso? Se você for tirar visto para os Estados Unidos, a primeira coisa que o americano vai olhar, já estou dando a dica para vocês. Muitas pessoas já tentaram, ligam para a gente, conversam com a gente, eu dou a instrução, vai lá e tira. Eu dei a instrução, ensinei e orei. Então oramos, já estou dando a instrução. A primeira coisa, as pessoas vão preocupadas no que elas vão falar, as pessoas vão preocupadas no documento que elas vão levar. Só que a primeira coisa que o americano vai olhar é a tua linguagem corporal. Timidez não é para chegar soberbo, mas é para chegar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vim aqui tentar o visto, eu vim aqui buscar o meu visto. Porque já foi declarado no altar. Amém? E na igreja nós temos a linguagem corporal também. Como é que adora a Deus? Quando você faz assim, ó. Sabia que isso aqui é um gesto? Eu me rendo. Pai, eu me rendo.
Quando você faz assim, ó, afirmando que Ele é o teu Deus. Então, dá uns pulos aí para ficar forte, vai. Olha os pitbull aí, pastor Felipe. Presta atenção. Presta atenção. Vamos fazer um ensaio. Diga comigo, vamos. Fala forte, amém? Você vai falar, não fala para dentro, fala para fora. Já nós vamos ministrar. Fala para fora. O que é fala para fora? Glória a Deus. É porque aqui está no microfone. Como é que é o aleluia aí, irmã? Aleluia! Como é que é seu nome, irmã? Como é que é seu nome? Andréia. Andréia. Deus abençoe. Diga Jesus, mas diga que nem pitbull. Diga como aquele crente ousado. Diga Jesus. Jesus. Diga eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. A vitória é minha. Pelo sangue de Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.